Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu salário. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno de hospedar-vos com ele. Ao entrardes numa casa, saudai. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós então celebramos hoje São Barnabé. Mas na verdade ele não se chamava Barnabé. Ele se chamava José. Provavelmente começaram a chamá-lo de Barnabé por alguma razão, ou até um apelido, né? E acabou pegando. E ele, até como apóstolo, não era chamado de Barnabé, mas o nome dele mesmo era José. E veja que nome bonito que ele tinha. Nós sabemos que, depois que Estevão foi martirizado, a igreja de Jerusalém fez um esparramo. Foi cada um ou cada família para um canto. A gente pensaria que isso era covardia, que deviam ficar em Jerusalém e aguentar firme e até ser martirizados. Mas não, o próprio Jesus no Evangelho diz: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Então eles estavam obedecendo àquilo que Jesus havia dito já entre eles. Daqueles que foram na direção de Antioquia, muitos prodígios aconteceram e, além de prodígios, muitos se converteram. Mas eles trabalharam apenas com judeus. Um grupo deles, em Antioquia, começou a levar o evangelho para os pagãos. E a admiração foi que os pagãos abriram o coração, abriram os braços, né, e aceitaram, e se converteram, foram batizados. Uma beleza que aconteceu. E a notícia chegou lá em Jerusalém. Mas como é possível? Pagãos, agora até mesmo sendo batizados no Espírito Santo. Daí que mandaram Barnabé para lá. Daí Barnabé foi para lá, viu, e era mais do que certo, alegrou-se com eles, pregou para eles, mandou que eles tivessem toda a firmeza em permanecer na fé. Mas ele percebeu, Antioquia é muito grande e muito importante. Quem precisa vir para cá é Paulo. Então ele nem sabe onde Paulo estava. Ele sai perguntando de cá e de lá, de uma cidade para outra e tal, até que por fim encontra Paulo. Encontra Paulo. Encontrando Paulo, era o que o Paulo estava querendo. Porque Jesus disse a ele que ele seria o apóstolo dos pagãos. Então Paulo vai com ele. E daí foi a maravilha. Os dois apóstolos maravilhosos, tanto assim que José, né? Que não era José, que não era apóstolo, mas era a envergadura de um apóstolo. E Paulo passam um ano inteirinho, e todo o tempo que eles têm estão evangelizando, e depois batizando, né? Celebrando a Santa Ceia com eles.
Então, em Antioquia aconteceram maravilhas. Barnabé já tinha trazido Paulo, né? Já tinha passado esse ano. E o que aconteceu? Que eles estavam num grupo de oração. E como a gente conhece, no grupo de oração aparece uma profecia. E a pessoa que trouxe a palavra de profecia disse: retirem para mim Barnabé e Paulo para a missão que eu lhes confio. E todos eles acreditaram. Eles podiam ser egoístas e querer Paulo para eles, e querer Barnabé para eles, mas não. O Senhor falou em profecia. Daí jejuaram, e bonito isso, jejuaram, depois impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé, que foram para frente para outras cidades onde o Senhor indicava que eles fossem. E em todos os lugares onde eles iam, as pessoas não somente se convertiam, não somente se batizavam, mas também eram batizadas no Espírito Santo. E oravam em línguas desde... Essa é a nossa missão. A primeira leitura de hoje é a missão da Canção Nova. E nós, Canção Nova, precisamos fazer isso cada vez mais e cada vez melhor. Cada um tem o seu ofício, tem o seu trabalho, tem a sua parte, não é? Mas, no conjunto, é isso que nós temos que fazer. E eu digo, se Deus nos concedeu, nós simplesmente tínhamos programa em rádio, se Deus nos concedeu rádio, televisão, outras rádios, outras retransmissoras por esse Brasil afora, não é à toa. Pelo mundo. Está se fazendo. Sim, pelos meios que se tem hoje, é pelo mundo. É pelo mundo. E eu dou graças porque o José está aqui, que acreditou. Qualquer outro dizia que o padre está louco. Como a própria comunidade disse lá em Queluz, quando eu falei que eu ia para tratar da compra da rádio, o pessoal até chorar, chorou, porque achava que ia acabar com a comunidade. E aí de nós, se não tivéssemos pegado aquela razão. Mas Deus estava na nossa frente. Quando Dom Antônio colocou para mim o Evangelho Anunciante, tem aquela parte onde ele diz que a igreja seria devedora diante do seu Salvador se não usasse os meios de comunicação modernos que hoje está nas nossas mãos. A igreja ia sentir-se devedora. E veja, aqui no Vale do Paraíba já existia a Rádio Aparecida, mas qual é a rádio católica que realmente, em palavras e em músicas, realiza uma evangelização? Não é honra para nós, mas é dever para nós. O Evangelho de hoje é muito interessante porque ele já é o final do Evangelho de São Mateus. É Jesus dizendo: em vosso caminho, o reino dos céus está próximo. Né? Veja, Jesus ainda, ele está presente, também com o seu corpo. E ele diz, em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Veja quantos anos já se passaram, 2000 anos já se passaram. Então, se Jesus colocou pressa nisso, muito mais pressa é em nós. Porque eu tenho 85 anos de dívida para Deus. Vocês têm 71, 72 e outras idades que vocês têm, não é? E nós estamos em dívida. Eu tenho que gastar o restante da minha vida na evangelização. Como é que eu vou realizar a evangelização? Eu não sei bem como será. Só sei que eu, o tempo todo, estou na oração
e na palavra de Deus. O tempo todo vocês são testemunhas disso. Eu estou na oração e na palavra de Deus. Então, o reino dos céus está próximo. E aí, Jesus diz que façam o que ele fez. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. E aí que está. De graça recebestes, de graça dai. Deveis dar. E daí Jesus emenda uma coisa assim. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos bolsos, nem sacola, nem duas túnicas, nem duas túnicas. Uma túnica só, nem sandálias, nem um bastão, nem um bastãozinho, não. E diz por quê? Porque o operário tem direito ao seu salário. Quer dizer, vocês vão encontrar isso pelo caminho. É no caminho que vocês vão encontrar. Como aconteceu com Paulo. Que Paulo não quis que o sustentassem. Então Paulo trabalhava e ele cozinhava para ele mesmo. E à noite e nos sábados, Paulo evangelizava. E outra coisa é essa, que a nossa evangelização deve fazer-se na providência. Não levem ouro, nem prata, nem duas túnicas. Quer dizer, não é o pé da letra, isso, mas é com pobreza, com simplicidade. Aquilo que vocês têm basta para você. Se você tem uma veste suficiente para você evangelizar, basta. Não precisa mais do que isso. O mais importante é evangelizar, está dizendo Jesus. E disse mais, que em qualquer cidade que vocês entrarem, vejam, escutem quem é que é digno de receber-vos na sua casa. Por aquilo que vocês ouviram, vão para essa casa e fiquem lá o tempo todo. Por que o tempo todo naquela casa? Porque eles são apóstolos, né? Se por acaso o apóstolo começa a ir aqui e lá nessa casa, todo mundo vai querer receber. E todo dia é um banquete para o apóstolo. E Jesus não quer isso. Jesus quer comam o que eles comem, bebam o que eles bebem, vistam-se com aquilo que eles têm. Isso já é o suficiente. E essa é uma lição para nós. Viver da providência é tudo isso. E como é que vocês fazem uma viagem à Terra Santa? Porque o Padre Jonas recebeu um cartão de visita do Frei, aquele primeiro... Pascoal. Do Frei Pascoal. Eu que tinha um desejo de ir à Terra Santa, entrei em contato com ele. E o Frei Pascoal disse, venha. E eu fui. Jantamos juntos, mas depois que nós jantamos, ele disse, olha, tem uma notícia meio ruim para você. Eu, nessa peregrinação que eu acabei de fazer, machuquei o calcanhar e tem doído muito. Eu fui ao médico e o médico disse, repouso absoluto, isso está já a um passo da gangrena. Então ele disse, mas fica sossegado, ele fez esse gesto. O Frei Pascoal, ele tinha assim gestos largos, né? Fica sossegado, eu vou fazer um croquis e você vai seguir o croquis pela cidade. E então, justamente, eu fiz. Vocês imaginam o que é você entrar em Jerusalém, né, só com um croquis e um mapinha, né, de entrar aqui, entrar lá, e eu vi tudo. Até celebrar eu celebrei, um pouquinho de inglês, um pouquinho de italiano. Depois disso, nós achamos que tínhamos que fazer peregrinações. E com entusiasmo, escolhemos o Vinícius e a Marina. Ainda não era Rubinha, não. Era só marido e mulher, que ficavam em São Paulo. E fizemos as primeiras peregrinações. Mas eu depois percebi que não era o nosso carisma.
Nosso carisma era os encontros e os meios de encontro. Até nisso nós temos que ter discernimento. Eu aposto que se nós nos metêssemos com as peregrinações, ia ser uma derrocada. Mas eu tinha conhecido o Gilberto. Conhecido o Gilberto. E falei com o Gilberto. E o Gilberto abraçou com tudo. E veja, a obra de Maria caminha. Até durante a pandemia, eles viveram, eles comeram. O carisma é deles. É por isso que nós também fazemos peregrinação à Terra Santa. Porque tudo começou lá. Quando eu tive a graça de sozinho andar em toda Jerusalém. Deus é Deus. Ele faz o impossível quando nós vivemos da providência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.